Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição, um obreiro aprovado por Deus. Obrigado por sua companhia, que Deus abençoe sua vida e sua família. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Deixe aí seu feedback, com seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares, juntos e unidos iremos muito mais longe. Diga de qual cidade você está conectado na lição. O versículo do dia está em 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 10. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, comentarista da lição, ele afirma que o obreiro aprovado é irrepreensível aos olhos de Deus, da comunidade cristã e da sociedade. O texto de referência está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 15 a 21. Onde o apóstolo Paulo ele fala da importância de o obreiro ele ser provado e aprovado para o exercício ministerial. Paulo alerta sobre o resultado trágico que ocorre na vida de quem é desaprovado por se desviar da verdade. Reforça que o fundamento divino é inabalável, mesmo que entre os vasos de honra na casa de Deus haja vasos de desonra. O termo aprovado vem do grego dokimaxo e primariamente diz respeito a metais que precisam ser provados no fogo com o objetivo de serem classificados como aprovados para o uso nas suas destinações específicas. Paulo chega a afirmar em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que ele e seus companheiros missionários eles foram aprovados por Deus para que somente depois lhes fosse confiado a missão de pregar o Evangelho. Paulo e seus companheiros eles foram submetidos à prova, a semelhante do que ocorre com os metais, cujo objetivo divino foi se certificar de que eles teriam condições de cumprir a missão de anunciar o Evangelho sem distorções. Quem deseja a excelente obra episcopal precisa primeiro ser aprovado por Deus para somente depois servir no ministério, mesmo que não receba a aprovação dos homens a quem foi enviado por Deus para anunciar o Evangelho. Precisa haver um comprometimento moral e espiritual pautado no contexto geral das Escrituras, a fim de que o obreiro ele tenha oportunidade de ser provado no fogo da genuína doutrina bíblica e seja aprovado por Deus. A aprovação humana é fruto da experiência ministerial positiva e proativa, cujo termo grego para descrevê-la é dokimos, um adjetivo com raiz no grego dekomai, que fala da qualidade de quem é aprovado após um período de provação. A aprovação humana pode não refletir a aprovação divina, como foi o caso de Arão, que recebeu os aplausos e a reverência da multidão após construir um bezerro de ouro para ser adorado como Deus, mas foi desaprovado por Deus por ter fracassado na prova de fogo a que foi submetido. Era a chance de Arão se consolidar como um grande líder espiritual a serviço de Deus na terra. Mas Arão preferiu se render à vontade da multidão e desprezar as diretrizes divinas. A aprovação divina deve ser o farol que guia a escolha de um obreiro, como também que guia o obreiro no exercício ministerial. O pastor César Rosa, ele aponta em seus comentários duas áreas sensíveis nas quais a pessoa que deseja o episcopado precisa estar aprovada. A primeira diz respeito ao caráter. O caráter é o conjunto dos traços particulares de uma pessoa, é o modo de ser da pessoa. É o conjunto das qualidades boas ou más da pessoa que também determina a sua conduta e a sua concepção moral. O caráter é quem determina as tendências naturais e também o temperamento da pessoa. Portanto, quando se fala no caráter de uma pessoa, é a impressão da alma da pessoa. Por isso, o apóstolo Paulo ele diz que o obreiro não pode ser neófito, ou seja, não pode ser uma pessoa nova convertida, que não tenha tido tempo suficiente para amadurecer e adquirir o conhecimento bíblico necessário para que o seu caráter ele seja forjado, provado no fogo da palavra de Deus. Uma pessoa com um caráter não transformado pela palavra de Deus, as suas deficiências morais, éticas e espirituais vão promover dúvida nos ouvintes, ou mesmo devido a escândalos, vai levar as pessoas a ter aversão e rejeição ao Evangelho de Cristo. Em Mateus capítulo 18, versículo 7, Jesus ele disse: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem.
Se utilizando da boca do salmista como instrumento, Deus disse: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pode até que por um tempo se consiga enganar outras pessoas e vir a ser inserido no ministério, mas uma pessoa com um caráter desaprovado por Deus não permanece firme diante de Deus. Paulo concorda que seja necessário haver heresias entre os cristãos. No entanto, a permissão divina para que isso ocorra é apenas para que os fiéis se manifestem. A crise moral, ética e espiritual que tem abatido sobre a igreja cristã da atualidade tem dado ocasião para que o inimigo ele derrube muitos obreiros que um dia foram fiéis, mas que, tendo em vista a pressão social ímpia, a busca por status e apoiadores, se deixaram ser afetados pelo desvio de caráter e, por isso, promovem escândalos dentro das igrejas e fazem desviar muitas pessoas do caminho da verdade bíblica absoluta. Sem contar aqueles que, sem ter o caráter forjado no fogo da palavra de Deus, são inseridos ou se inserem no ministério, contrariando os princípios bíblicos e se tornam estorvo à obra de Deus e ao desempenho ministerial do remanescente fiel. Se for o seu caso, a orientação bíblica é: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. E se cair, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal ele era usado para gerar luminosidade dentro do tabernáculo. Como o tabernáculo era um ambiente totalmente fechado, sem o castiçal, ele ficava escuro no seu interior, até mesmo durante o dia. O castiçal também era utilizado para manter o templo iluminado no período da noite. Como na Bíblia o ser humano é considerado um tabernáculo, um santuário que pode ser habitado por Deus ou pelos demônios, quando Deus diz aí, tirarei do seu lugar o teu castiçal, Deus está dizendo que quem tiver acesso íntimo à vida espiritual de uma pessoa desaprovada por ele, só verá trevas nessa pessoa. Pior, em meio às densas trevas espirituais, à semelhança de uma noite sem lua e sem estrelas, um obreiro com um caráter desaprovado por Deus, como o templo que ele é um péssimo exemplo. Não fará diferença, pois estará totalmente desprovido da luminosidade divina, que não estará no seu interior para iluminar, não terá condições de se apresentar como luz do mundo e guiar as pessoas em direção ao genuíno e transformador Evangelho de Jesus Cristo. Já um obreiro que tem o seu caráter aprovado por Deus, além de fazer a diferença positiva na vida do rebanho de Deus, tem condições de combater os obreiros providos de mau caráter, desaprovados por Deus. Além da necessidade de caráter provado e aprovado, o obreiro ele precisa ser provado no contexto familiar para ser aprovado e vir a servir no ministério, a cuidar da igreja de Deus. Paulo é direto ao abordar essa necessidade quando diz: convém, pois, que o bispo governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A família é a primeira igreja a ser dirigida, amada, cuidada e valorizada pelo obreiro, além de ser o melhor ambiente preparatório para a vida espiritual, social e profissional. Portanto, a atuação de uma pessoa, em especial de um obreiro no ambiente familiar, diz muito a respeito do seu caráter, da sua capacidade de superação de adversidades e situações aflitivas, bem como da sua capacidade de administrar conflitos, aconselhar e instruir outras pessoas. Diante de tantas adversidades que precisam ser superadas e dos ajustes necessários para uma pessoa ser provada e aprovada por Deus para exercer a excelente obra ministerial, o obreiro precisa se refugiar em Deus. E em se refugiando em Deus, as coisas ficam fáceis, pois nas mãos de Deus está tanto o querer quanto o poder realizar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Tiago diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O termo tentação no grego é peirasmos,
e é utilizado numa alusão a provas com propósitos benéficos, divinamente permitidas ou enviadas para dar a oportunidade de a pessoa ser aprovada por Deus. Olhando a partir da definição do termo, já abre novos horizontes, pois, geralmente, quando se refere à tentação, as pessoas já imaginam que seja algo que vem para derrubar, para destruir a comunhão da pessoa com Deus. Por natureza, o ser humano ele possui tendências, e essas tendências precisam ser revistas e reformuladas na vida de quem deseja a excelente obra episcopal. Por isso, o seu caráter, a sua estrutura são colocados à prova com o objetivo benéfico de o obreiro ser aprovado por Deus. Quando Salomão diz: "Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas", é porque os objetivos escusos das pessoas ímpias ao colocar alguém à prova não são benéficos. E somente ao deixar de consentir com os pecadores é que os servos, as servas de Deus, se beneficiam do propósito divino em permitir as tentações, ganham estrutura e resiliência espiritual. O maior exemplo bíblico de provação e aprovação por Deus é Jesus Cristo. É importante observar que, de acordo com Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa de conduzir Jesus ao deserto e dar-lhe a oportunidade de, ao ser provado, ser aprovado por Deus. Isso porque Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Na condição de um ser humano comum, Jesus estava em uma nova fase de vida e precisava ser provado para ser aprovado por Deus como o obreiro que recebeu a missão de encarar a cruz e redimir a humanidade. Se como ser humano Jesus não conseguisse superar a fome e a sede em seu mais intenso grau que uma pessoa pode suportar e se curvasse diante das pretensões e das ofertas do inimigo, ele não teria condições de exercer o ministério dado por Deus a ele. Além da tentação pela qual Jesus passou no deserto, o escritor aos Hebreus ele afirma que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que possibilitou Jesus a superar as provações e ser aprovado foi o fato de ele sempre estar centrado na palavra de Deus, sempre respondendo aos seus opositores, se utilizando dos textos sagrados. Foi com base nas experiências vivenciadas por Jesus, como também vivenciadas pelo próprio apóstolo Paulo, que Paulo disse que o obreiro ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Os obreiros de Cristo eles são levantados por Deus para dar sequência ao trabalho iniciado por Jesus, e é a partir dos obreiros que as pessoas que compõem a igreja alcançam maturidade espiritual e se consolidam na fé. A orientação paulina é: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Como arma de guerra, a espada tanto serve para a defesa do soldado quanto para atacar o inimigo. Portanto, a palavra de Deus é extremamente importante para se vencer as provas e ser aprovado por Deus. Quanto às provas diante do materialismo, Jesus ele deu o exemplo de superação quando ele foi provado com a oferta de ter a posse das riquezas e da glória deste mundo. E essa tem sido uma área muito sensível, pois a exemplo do que ocorreu com a igreja primitiva, ainda hoje há aqueles que se utilizam do evangelho com o simples objetivo de acumular riquezas terrenas por meio de lucros fáceis e vantagens pessoais. Paulo combateu com veemência a torpe ganância, ou seja, a ambição por ganhos desonestos. Se na área material e financeira uma pessoa se deixar ser dominada por esse tipo de sentimento, terá o seu caráter comprometido e deixará de aproveitar a oportunidade de usufruir dos benefícios das provas permitidas ou enviadas por Deus. Jesus combateu os fariseus de sua época, símbolos perfeitos dos maus obreiros da atualidade, quando ele disse: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon." Mamon era o deus pagão considerado e adorado como o deus da riqueza material. Mas também, no aramaico, o termo Mamon tem origem em uma palavra hebraica que significa firme, constante, aquilo que será confiado.
Observando essa variação do termo mamon, pode-se dizer que Jesus também combateu os maus obreiros que se apoiam na firmeza e na constância pessoal, na autossuficiência humana para exercer seu ministério. Não é pecado o cristão comum ou o obreiro possuir riquezas e ser uma pessoa confiante nas habilidades humanas. No entanto, deve ter o cuidado para que essas questões não se tornem empecilho e o desabilite a servir no ministério. Tanto a ambição desenfreada como a autossuficiência humana são danosas, pois levam a pessoa a ser desaprovada por Deus e a classifica como inapta à excelente obra episcopal. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 a 11, Paulo diz: os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e a caridade, que é o amor cristão colocado em prática. Paulo diz também, segue a paciência e a mansidão. Quando Deus propôs levantar pastores sobre o seu povo, ele disse: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com consciência e com inteligência. Deus sabia que o coração humano ele é enganoso, por isso os pastores não poderiam ser segundo o coração humano. Infelizmente, ainda hoje há pessoas perambulando de uma igreja para outra à procura de pastores que se encaixem nas suas preferências pessoais. Se fosse para ser segundo as preferências pessoais, Deus não precisaria dar pastores. Cada pessoa constituiria para si um pastor que lhe agradasse mais. Quando o profeta Samuel procurava alguém que aos olhos humanos fosse a pessoa ideal para pastorear a nação de Israel, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Querendo ou não, o exterior humano ele reflete o que está internalizado no seu coração e que molda o seu caráter. Somente um pastor segundo o coração de Deus pode suprir as reais necessidades do povo e representar o povo diante de Deus. Cada cristão, como igreja individual de Cristo, precisa refletir sobre essa proposta divina em constituir pastores como líderes espirituais, mas pastores segundo o seu coração. No progresso de aperfeiçoamento cristão, há diversas coisas que precisam ser abandonadas, melhoradas ou mesmo transformadas. E no processo de aperfeiçoamento cristão, poderá haver dores e desconfortos espirituais e emocionais nas retiradas das impurezas, das más influências, das más companhias, dos maus hábitos, da indiferença, do comodismo, da inversão de valores e da banalização do sagrado. Mesmo assim, Deus constitui obreiros e obreiras querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Um obreiro aprovado por Deus é um homem, é um ser humano que escuta a voz de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, Paulo diz que há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Essa tanta espécie de vozes do mundo, esse excesso de vozes do mundo que tem ecoado pelos diferentes meios de comunicação do mundo globalizado, tem causado confusão mental, comportamental, moral e ética, tem provocado confusão teológica, tendo em vista os transtornos, as distorções de interpretação dos textos bíblicos fora dos seus contextos. Quando Arão deixou de ouvir a voz de Deus por meio das instruções que ele já havia recebido e apenas precisava colocar essas instruções em prática, deu no que deu. O povo se desviou da adoração exclusiva a Yahvé Adonai. Já a igreja de Antioquia deixou um lindo exemplo ao orar e jejuar em busca de orientação divina, o que resultou na sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus e separar Barnabé e Paulo para a obra missionária.
Anos depois, o apóstolo Paulo aconselhou o jovem pastor Timóteo, dizendo: a ninguém imponhas precipitadamente a mão. Separação, ordenação, consagração ministerial nunca foi nem nunca será para a promoção pessoal de quem quer que seja, mas é o reconhecimento da aprovação de Deus na vida da pessoa para exercer o ministério. Ser um obreiro aprovado por Deus implica em renúncia pessoal espontânea de tudo que possa ser ou se tornar obstáculo ou embaraço na execução da missão designada por Deus. Deus é a fonte única de poder e autoridade capaz de fortalecer, capacitar e ajudar o obreiro a desempenhar suas funções ministeriais de forma resiliente, saudável e sustentável. Por isso, Paulo recomendou a Timóteo que ele se fortificasse na graça que há em Cristo Jesus. O refúgio divino é quem garante todas as provisões necessárias ao obreiro em todas as áreas da vida física e espiritual. Até mesmo onde houver muitas pessoas próximas, um local com boa estrutura e com recursos financeiros abundantes, o obreiro precisa se refugiar em Deus para que as coisas materiais não interfiram na sua dependência de Deus. O pastor César Rosa ele reforça em seus comentários que para que o obreiro tenha condições de suportar os embates da fé, é necessário viver uma vida piedosa de comunhão com Deus, de oração, de jejum e de leitura bíblica. A vontade divina sempre deve prevalecer frente à vontade humana, a fim de que o evangelho pregado seja o evangelho de Deus e não um evangelho segundo os conceitos de homens naturais e ímpios. Um obreiro provado e aprovado por Deus, mesmo nos momentos de adversidades e aflições, Deus o credencia a desfrutar de toda sorte de bênçãos e de provisões, tendo em vista o cuidado especial de Deus sobre ele. Ser representante de Deus na terra é uma responsabilidade muito grande. Por isso, o obreiro deve fazer o que Deus mandou que ele faça, na forma como Deus mandou, como se for o próprio Deus fazendo em seu lugar. Ainda que haja estresse, esgotamento físico, aflições e percas materiais, físicas e emocionais, nada pode ser comparado com a glória que no obreiro provado e aprovado há de ser revelada. Além disso, Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Quem rege a vida do cristão é Deus, e Ele sabe o que é melhor para cada pessoa. Ele conhece a estrutura humana com suas fragilidades, e na medida que o cristão decidir confiar nas providências divinas, o cristão conseguirá entender e cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, em sua vida e através da sua vida. Como obreiro provado e aprovado por Deus, designado para executar uma missão, seja junto à família, à igreja ou à sociedade, viva um estilo de vida que agrade a Deus e haja com fidelidade ao chamado divino para a sua vida. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser, prossiga na paz do Senhor.